horas. Boa tarde a todas as pessoas que estão conosco. Eu sou a Magali Dantas, em nome do Grupo de Trabalho em Direitos Humanos, Equidade de Gênero, Raça e Diversidades da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, dou as boas-vindas para a quarta etapa do ciclo de atualização em Direito Constitucional, Direitos Humanos em Foco, realizado pelo GT com o apoio do NADH. Eu sou uma mulher cis, negra, de pele parda, tenho cabelos cacheados na altura da nuca, com mechas pink. Uso óculos, estou com uma blusa preta com bolinhas brancas e a sala onde estou tem as paredes verdes com detalhes vermelhos. Antes de passar a palavra às nossas convidadas, a palestrante e a mediadora, eu quero deixar alguns avisos. As perguntas podem ser enviadas pelo chat para todos, na opção para todos, a qualquer momento, que a Camila, Estela e a Juliana Goulart estão na moderação. A lista de presença será compartilhada em alguns instantes também pelo chat. As pessoas da Justiça Federal, da 4ª Região, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Tribunal, não precisam solicitar a verbação, pois ela é feita diretamente a partir da lista de presença, então não pode esquecer de assinar a lista de presença. Nós agradecemos ao Eric e a Juliana Bepler, nossos intérpretes, pela tradução em Libras, e ao Adriano Marinho, que está no suporte técnico. Agradecer também a presença de todos e todas, colegas, tanto da Justiça Federal quanto de outros órgãos, e já aproveitar o nosso tempo e passar a palavra para as nossas convidados. Então, para marcar a passagem do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, hoje teremos a palestra Capacitismo e a Lógica da Corponormatividade, com a nossa convidada, Carla Garcia Luiz. A Carla é graduada em Psicologia, especialista em Educação Especial, mestre em Psicologia Social e em doutoramento também em Psicologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é membro do Núcleo de Estudos sobre Deficiência da Universidade Federal de Santa Catarina, é servidora pública federal no cargo de psicóloga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, no campus São José. É mulher com deficiência, pesquisadora, palestrante e ativista na área de estudos sobre deficiência. Para a mediação do evento, vamos receber a colega Carolina Mosquet de Lima, que é diretora do Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Humano da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, é psicanalista, mestre em Psicologia Social, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Obrigada, Carolina. Obrigada, Carla. Boas-vindas. A palavra está contigo, Carol. Boa tarde a todos. Assim como a Magali, agradeço, né, a presença de todo mundo. Agradeço também ao pessoal da organização, na pessoa aí da Magali, mas a todo o pessoal aí do Grupo de Direitos Humanos, né? E também a direção do fórum, né, por nos apoiar e nos possibilitar esses debates, assim, que vêm sendo, acho que, muito corajosos desse ciclo de atualização, né? E são debates muito urgentes também. Então, assim, antes de passar a palavra para a Carla, eu queria contar para vocês uma coisa, enfim, pessoal, assim, que eu acho que pode dar um tom mais informal para a nossa conversa, né? E eu acredito muito, assim, que a aprendizagem, né, quando a gente fala desses assuntos como o de hoje, né, de corponormatividade, capacitismo, eu acho que para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que estar disposto a refletir a partir das nossas práticas, né, cotidianas, do que a gente já teve de experiência, né, com o assunto, assim. Não adianta a Carla vir nos falar um monte de coisa se a gente não estiver disposto a pensar como é que essas coisas aparecem, né, na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, eu queria acrescentar, assim, na minha descrição, que eu tenho, assim, uma experiência de conviver com a deficiência desde pequena, né, porque o meu irmão, ele tem paralisia cerebral desde que nasceu, mas eu queria, na verdade, contar uma coisa, um detalhe, né, dessa minha relação com ele, assim, que é uma fantasia que eu tinha quando eu era pequena, de que quando ele emitia lá os sons dele, porque ele nunca chegou, assim, a balbuciar, né, eu supunha, eu imaginava que ele estava falando uma outra língua. Então,
assim, era tudo uma questão de que eu tinha que descobrir em que país se falava aquela língua dele, né? Para que eu pudesse aprender a falar com ele. E aí eu fui crescendo aos poucos, fui entendendo que conversar com ele passava, né, por uma linguagem assim muito elementar, que era a linguagem do olhar, do amor, né, do cuidado. Mas eu acho interessante essa lembrança, assim, porque eu fico assim com essa ideia, né, de que essa suposição não era uma suposição de que eu falava e ele não, era uma suposição de que a gente falava línguas diferentes, né? E eu acho que isso só foi possível porque a gente vivia numa família que tinha um amor pela diferença, que via na diferença, assim, não uma incapacidade ou um defeito, mas uma possibilidade a mais, né, na vida, assim. Então, eu acho que esse ponto de vista, assim, né, faz toda a diferença para pro jeito como a gente vê, assim, o mundo, né? E eu acho que sustentar a vida, assim, como um valor, não é uma tarefa fácil hoje em dia, né? A gente está num momento, assim, que a gente está banalizando a morte, né? Em que o valor da vida de uma pessoa está sendo muito relativizado em função das questões econômicas, né? E do capital. Então, uma pessoa vale de acordo com aquilo que ela é capaz de produzir nesses termos e não no que ela é capaz de produzir enquanto laço e afetos, né? Com os outros. Então, acho que a gente está num momento em que esse debate ele é urgente, né? E eu trago essa lembrança aqui porque para ter uma ideia assim do quanto a gente tem, né, para aprender nesse campo, assim. Eu tendo essa experiência tão próxima com a deficiência, nunca tinha me ocorrido, por exemplo, que eu talvez precisasse me descrever durante a minha fala, como a Magali fez no início, né? Eu não pensei, por exemplo, quando me convidaram, na possibilidade de perguntar, mas por que não convidar uma pessoa com deficiência para mediar, né? Então, mesmo eu tendo essa experiência tão próxima, né, eu ainda assim tenho diversos comportamentos, né, que não sei, aí a Carla vai nos dizer agora, né? Se podem ser, enfim, vou aprender agora com a Carla se eu posso dizer que são comportamentos assim capacitistas, enfim. Então é isso, e outra lembrança que eu queria trazer é de que quando me convidaram, eu lembrei que a minha primeira tarefa na justiça, como servidora na seção de psicologia, foi organizar um curso de Libras, né? Então, assim, retorno a esse início, né, assim, com alegria. Isso já faz 13 anos, e de lá para cá, assim, a gente já teve a criação da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a gente teve a redução da carga horária, né, para pessoas que têm filhos com deficiência. Isso em 2016 foi bastante atrasado, né, para os servidores federais. A minha mãe no estado já tinha isso desde que meu irmão era pequeno, 30, 40 anos atrás. E agora, mais recentemente, em junho, a gente teve a publicação da Resolução 401, né, do CNJ, que é uma resolução, assim, muito boa, né? E agora a gente tem, assim, o grande desafio de colocar ela em prática, né? De transformar essa resolução, tirá-la do papel e transformar ela, assim, em práticas do nosso cotidiano, que é o grande desafio, né? A gente sabe que montar a resolução pode ter suas dificuldades, mas o mais difícil é a gente conseguir tirar ela do papel e transformar ela em uma prática. Então, eu tenho certeza que a conversa hoje com a Carla vai nos ajudar, né? Vai ser o pontapé inicial nisso aí. Então, obrigada, Carla, te passo a palavra. Obrigada, Carolina. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento. Obrigada pelo teu relato, por compartilhar a tua experiência, não só profissional, mas pessoal, né? Que bacana estar aqui. Eu queria que alguma das colegas compartilhasse, por favor. Acho que é a Sibeli que vai compartilhar a minha apresentação. Então, eu vou descrever primeiro a capa da minha apresentação, depois eu faço a minha descrição. Os meus slides têm fundo bege, a letra preta, e nas bordas, dependendo do slide, tem metade de um círculo ou riscos que
fazem círculo nos tons bege, marrom, laranja. Essa é a capa da minha apresentação. Então, o título é Capacitismo e a Lógica da Corponormatividade. Eu sou a Carla Garcia Luiz. Pode passar, por favor, Sibeli. Esse próximo slide, então, é um slide mais dos nossos combinados e notas iniciais, que eu gosto sempre de fazer combinados com quem está assistindo, né? Então, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, lisos, pretos. Eu estou vestindo uma blusa rosa clara, cavada na manga, com arabescos pretos na estampa. Eu estou levemente maquiada, uso um batom rosa. Uso um brinco de brilho. Atrás de mim é uma parede bege e com um pequeno quadro de Amsterdã. E também aparece parte de um armário branco. Como a Magali fez uma descrição minha, do meu currículo, né? Eu gosto sempre de frisar que eu estou falando justamente desse lugar como alguém que pesquisa deficiência, de alguém que trabalha com deficiência também e de alguém que vivencia a experiência da deficiência. Então, eu trouxe uma foto que eu tinha que aparecesse um pouco mais do meu corpo, que não está dando para ver na tela. Tem uma imagem no canto direito, então, eu apareci com macacão laranja, é uma foto em que eu estou grávida. Eu olho para baixo e o fundo eu gosto de trazer essa imagem porque para que as pessoas consigam, nessa nova modalidade, né, que é online, consigam perceber. Tem um microfone aberto. Obrigada, acho que deu certo. Então, eu tenho artrogripose, eu nasci com artrogripose múltipla congênita, que é um congelamento de articulações dos membros superiores e inferiores, e só para vocês conhecerem e entenderem um pouco de como é a minha deficiência, né? Eu gosto também de fazer agradecimentos, porque é sempre bastante importante, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Então, na pessoa da Magali, eu quero agradecer ao convite para estar aqui hoje, agradecer toda a equipe técnica, agradecer a Carolina, a Sibeli, a Cláudia. Tivemos outro dia em reunião, foi um momento muito bacana de prévio para esse momento. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar debatendo com o Judiciário. Essa é a primeira vez que eu estou debatendo com o Judiciário. A gente viu muito em cursos das ciências humanas, da saúde, e essa é a primeira vez que eu estou debatendo com as pessoas do Judiciário, e é muito bom, estou muito feliz de trazer essas discussões aqui e poder trocar com vocês também, ouvi-los um pouco. Então, muito obrigada. Eu vou fazer a descrição dos slides sempre que eu achar que é necessário, porque um slide ou outro tem imagens, então eu faço a descrição. Se eu falar muito rápido, por favor, se tiver algum usuário de web captioner, ou os intérpretes também podem me sinalizar, tá? O web captioner é um recurso para quem usa legendagem, então, às vezes, se eu falar muito rápido, a legenda pode sair com erros, então pode pedir para repetir sem problema. Obrigada aos intérpretes também que estão aqui, né, nos auxiliando nesse momento. Perguntas e comentários vocês podem também fazer a qualquer tempo. Eu não sei como eles organizaram a moderação dos comentários, quem passa para mim, mas enfim, se quiserem fazer perguntas e comentários a qualquer momento da apresentação, por favor, fiquem à vontade. E acho que o mais importante é trazer essa ideia de que o objetivo hoje é fazer uma provocação, né? Não é esgotar o tema. Capacitismo, deficiência é um tema muito complexo, com muitos detalhes, com muitas nuances, né? Então, a ideia hoje é trazer um pouco do conceito do capacitismo e fazer vocês pensarem um pouco, né, sobre as práticas pessoais e institucionais de trabalho sobre o capacitismo. Então, de modo algum, meu objetivo aqui é que a gente entenda tudo, saia aqui entendendo tudo sobre capacitismo, nunca mais manifestando nenhuma expressão do capacitismo, até porque isso é bastante difícil, até mesmo para mim, que estuda essa área, porque nós somos atravessados pelo capacitismo, né? O capacitismo ele é estruturante da nossa sociedade também. Então, estamos todos atravessados por essa lógica, tá bom? Pode passar, por favor.
E aí eu trago algumas perguntas iniciais, assim, para a gente começar a refletir sobre deficiência, para a gente não ficar só no debate acadêmico, né? Aliás, ao longo da minha apresentação, eu procuro fazer um pouco isso, assim, trazer alguns conceitos e trazer também exemplos da minha vivência pessoal, profissional, para que a gente consiga aí visualizando, né, digamos assim, do que eu estou querendo falar, para que vocês possam aprender aquilo que eu também estou tentando dizer. Então, um pouco para refletir, sim, o que eu penso sobre deficiência? O que a gente aprende sobre deficiência? A gente aprende alguma coisa sobre deficiência? A gente não aprende? Né? Eu discuto deficiência, eu já discuti deficiência com alguém, isso está presente na minha vida. Onde eu vejo, encontro as pessoas com deficiência, né? As pessoas, de modo geral, acham que a gente está em determinados lugares, em determinados espaços. Eu brinco com os meus amigos, amigas que têm deficiência, que as pessoas acham, de modo geral, que a gente mora tudo no mesmo condomínio, que todo mundo que tem deficiência se conhece, precisa se conhecer. E não é verdade, né? As pessoas com deficiência estão aí na sociedade, nas famílias, na vida de trabalho, cada vez mais, graças, né, ao avanço da nossa legislação. Tenho pessoas com deficiência nos meus círculos pessoais, de trabalho, de amizade, de família? Se não, por quê? Por que será? Se sim, como eu relaciono com as pessoas com deficiência que eu encontro, que eu tenho nos espaços, nos meus círculos? Um pouco isso, assim, para ir pensando. Geralmente, quando a gente pergunta isso para as pessoas, né, a gente está pessoalmente, assim, as pessoas dizem, não conheço ninguém, nunca convivi. Aí elas vão se dando conta que sim, conhecem alguém, tem um familiar, enfim. Então, é interessante, as pessoas vão aos poucos se dando conta que já tiveram experiência, algum tipo de contato com a deficiência. Pode passar. Acho que é bem importante a gente começar falando do termo a ser utilizado, que é sempre uma dúvida muito presente, assim, né? Quando as pessoas que não estudam o termo têm muita dificuldade, têm muito interesse em saber qual é o tipo de nomenclatura que se usa, então, para não ser invasivo, para não ser ofensivo. Então, a gente ouve de tudo, né? Portadores de necessidades especiais, portadores de deficiência, pessoas especiais. Aliás, a palavra especial é sempre um nome muito ligado à deficiência. Pessoas com necessidades específicas, surdo-mudo, retardado, aleijado, deficiente. Todos esses termos já foram utilizados em algum momento da nossa história, né? Já foram... alguns até foram apropriados em algum momento da história. Mas, atualmente, a gente utiliza o termo pessoa com deficiência. Eu acho que é bem importante a gente entender que esse termo existe por dois motivos. Primeiro, porque ele é um decreto, né? Ele é o decreto 2344 da Presidência da República, de 2010, então assim, já tem 11 anos. E também porque ele tem um significado, não é uma mera questão semântica. A escolha do termo pessoas com deficiência foi feita por pessoas do movimento social e político das pessoas com deficiência. Então, nós escolhemos esse nome. Por quê? Primeiro, para evidenciar o nosso status de pessoa, então, a nossa humanidade, né, que muitas vezes ela é esquecida, a gente é só a nossa lesão, só a nossa deficiência. E depois, sim, evidenciar a condição da deficiência, porque entende-se que a deficiência não é um motivo de vergonha, ela não precisa ser escondida, a gente não precisa disfarçar, ela precisa ser muitas vezes evidenciada para a conquista de um direito, por exemplo, para a efetividade de um direito. Então, é importante, ele é um nome político, né? Dizer pessoa com deficiência é uma questão política. Todos esses outros nomes, esses outros termos, trazem consigo significados muito ruins, na verdade, né? Então, quando você chama alguém de portador, a gente não está portando a nossa deficiência. Eu consigo portar um documento, eu consigo portar uma arma, algo do qual eu me desfaço, né? A deficiência a gente não se desfaz da deficiência. Eu não chego em casa e desfaço a minha deficiência. Eu preciso compreender a deficiência como algo que faz parte de mim, que me constitui enquanto pessoa, né? Pode passar, por favor. Então, sempre que forem utilizar, se referir a deficiência, falem pessoa com deficiência, ou mulher com deficiência, criança com deficiência. E se você estiver se referindo a uma pessoa específica em que a deficiência não está em questão,
chame a pessoa pelo nome. Eu estava vendo uma charge que a pessoa pergunta, mas você é deficiente? Não estou vendo a sua deficiência é o quê? Você é deficiência visual? Do que eu te chamo? Aí a pessoa responde, meu nome é Alberto. É um pouco isso, assim, se a deficiência não está em questão, não está em discussão, chame a pessoa pelo nome. E quem são as pessoas com deficiência, então? Porque tem muito do senso comum, assim, mas todas as pessoas têm alguma deficiência, olha só, eu uso óculos, eu tenho 2 graus de miopia. Obviamente, quem tem 2 graus de miopia e usa óculos não enfrenta as mesmas barreiras que uma pessoa cega. Então, a gente não pode dizer que todas as pessoas têm alguma deficiência. O que eu posso dizer é que todas as pessoas sem deficiência são pessoas potencialmente pessoas com deficiência, porque a deficiência é algo que pode acontecer a qualquer momento da vida com qualquer pessoa, né? Então, eu posso dizer que elas são temporariamente pessoas sem deficiência. Mas a deficiência, ela é algo bem específico, e isso está salvaguardado na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a CDPD, que tem caráter de emenda constitucional no Brasil, né? E está prevista pelo Decreto 6.949 de 2009. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse documento, porque ele é muito importante, mas veja que ele é muito recente. E ele traz o termo correto, pessoas com deficiência, né? E traz também uma definição sobre quem são essas pessoas. Então, diz que pessoas com deficiência são todas aquelas que têm impedimentos de longo prazo e natureza física, mental, intelectual ou sensorial aqui entendendo visual ou auditiva, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, igualdade de condições com as demais pessoas. Eu grifei barreiras, esse grifo é meu, porque é muito importante essa nova perspectiva em que a convenção foi construída. Mais para frente a gente vai entender por quê. Ela tem a convenção, ela está sob um determinado modelo de compreensão da deficiência, que eu vou falar um pouco depois. Então, não adianta dizer que qualquer pessoa tem deficiência, que a pior deficiência é a deficiência de caráter, né? As pessoas falam isso, vocês tomam. Não, mas não tem problema você ser assim, porque a pior deficiência é a deficiência de caráter, né? Isso se escuta, eu escuto muito. Mas, não, gente, pessoas com deficiência têm uma definição na nossa lei e é importante que a gente assuma, reconheça e se orgulhe, inclusive, disso, porque está bem definido para a gente não colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, sabe? Inclusive, quando a gente está falando de efetivação de política, é importante a gente ter bem nítido quem são as pessoas com deficiência, porque senão a gente atende qualquer pessoa como pessoa com deficiência, e aí a gente acaba negligenciando o direito de alguém, né? Então, por exemplo, lá na instituição onde eu trabalho, no IFSC, a gente tem a lei para cotas para estudantes com deficiência. Às vezes chegam pessoas com diagnóstico de TDAH, chegam pessoas com... Às vezes os colegas dizem, o fulano está precisando, sei lá, de uma cesta básica, manda lá para o setor que cuida. Não, a gente existe uma política, existe toda uma definição de quem são pessoas com deficiência e precisa ser respeitado. Eu mesma passei no concurso público na vaga reservada, fui a segunda colocada, porque a primeira colocada chegou a assumir, mas ela não tinha deficiência. E isso atrasou 7 meses do meu processo de posse no concurso público. Então, a gente vê que pessoas sem deficiência querem se valer do direito das pessoas com deficiência, por isso que tenha uma definição garantida em lei, para que a gente não acabe negligenciando o direito de alguém que, de fato, tem esse direito, né? Pode passar, por favor. Só que um pouco do resgate, eu acho que é importante fazer um pouco desse resgate histórico de modelo de compreensão da deficiência. Então, modelo religioso, né, de compreensão da deficiência, que vem aí por volta... E aqui eu estou falando da história ocidental, tá, gente? Desde a Idade Média, né, a deficiência, então, como algo divino, uma audição, uma explicação teológica para a deficiência, a deficiência vista como um castigo para determinada pessoa, aquilo que deveria ser retirado, né, da sociedade, aquilo que não poderia ser visto, não poderia ser tocado, enfim. E acho que é importante dizer também que os modelos, eles coexistem, eles não estão superados, né? A gente não superou do modelo religioso para o caritativo, e do caritativo superou e foi para outro, não. Esses modelos de compreensão da deficiência, eles ainda existem, a gente vê esses resquícios culturais, os modelos, eles se tensionam, né? Dependendo da época.
Um pouco mais para frente, então, o modelo caritativo, a deficiência como objeto de caridade, benevolência, assistencialismo, muito envolve as instituições, institucionalização das pessoas com deficiência, né? Então, vamos pensar lá para o século XIX, mais ou menos, né? As instituições de ensino para pessoas cegas, segregadas, para pessoas surdas, bastante numa ideia do modelo caritativo. Pode passar, por favor. Aí um pouco do modelo médico e do modelo social, que eu vou especificar porque eles são mais recentes, eles têm mais a ver com aquilo que a gente vivencia atualmente. Pode passar, por favor. Então, um pouco do modelo médico. O modelo médico, com o advento da medicina, a deficiência deixou de ser objeto, um fenômeno teológico, moral, e passou a ser um fenômeno, um objeto da medicina, né? Então, é uma noção da tragédia pessoal, individual. Então, a deficiência é um problema do sujeito. O modelo médico pressupõe a cura das pessoas com deficiência e a correção desses corpos para se enquadrar em determinado padrão, em determinado ideal, né, de corpo, de funcionalidade. O modelo social também é aquela redução que a gente faz dos sujeitos à sua lesão. Então, o modelo médico, ele tem a ver com todas as nossas crenças, geralmente, que a gente entende e compreende a deficiência, né? Quando a gente vê uma pessoa com deficiência, imediatamente é ativado um sistema de crenças que a gente tem sobre aquela determinada coisa, e a gente acaba reduzindo o sujeito à sua deficiência. Então, eu vejo só a deficiência da pessoa, né? Eu não consigo, muitas vezes, percebê-la de uma outra maneira, perceber a humanidade, perceber que ali existe uma pessoa para além da sua lesão, né? Então, a deficiência, sim, muitas vezes ela é visível, às vezes não, mas ela não é a única coisa que constitui essa pessoa. A pessoa é outras coisas. E o modelo médico é justamente isso, né? Reduz o sujeito à sua lesão, o sujeito é só isso, então ele está fadado ao fracasso, ao déficit, à falta, e é um problema dele estar nessa condição. As implicações desse modelo, então, foi a eugenia, ainda, né? A gente ainda vive perspectivas de eugenia. E aqui eu estava preparando esse material e me lembrei, por exemplo, que nessa fase de pandemia, né, em que a gente ouviu tantas histórias das pessoas tendo que escolher, né, de quem ia desligar o respirador. Eu tive crises mesmo, assim, de pânico, de chorar, assim, uma noite inteira, de ter medo de pegar a Covid, não só porque a gente não sabia, né, a gente não sabe como o corpo vai reagir, é uma loteria, mas, sobretudo, por medo das intervenções médicas, porque, de modo geral, as pessoas não acham que as pessoas com deficiência são vivíveis, né? São dignas de serem vividas. Então, eu tinha muito medo, assim, eu dizia, nossa, se eu estou sempre na fila preferencial aqui, então eu estou na fila preferencial, eu sempre ligado ao respirador, e aí eu tinha muito medo, eu tinha muita ansiedade em relação a ficar doente, porque eu tinha medo, na verdade, mais medo das intervenções em si, em um hospital, em que eu não pudesse me comunicar, em que eu não pudesse ter acompanhante, por exemplo, do que pelas complicações do vírus em si. Então, a eugenia, ela é uma implicação do modelo médico, né? Muita gente não sabe, mas as câmaras de gás que mataram milhares de judeus na Alemanha nazista, elas foram testadas com pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência intelectual. Então, antes das câmaras serem usadas para o seu devido fim, elas foram testadas com essas pessoas, né? Temos muitos documentários no YouTube, enfim, a respeito disso, e fora as outras coisas que aí foram assim, expressões de capacitismo, talvez não tão graves, mas houve um movimento muito forte no início de 1900, por exemplo, nos Estados Unidos, a escolha do bebê mais bonito, a escolha do bebê mais perfeito, aquele que tinha medidas mais simétricas, aquele que era mais loiro, com o olho mais azul. Então, a eugenia, ela é uma implicação também no modelo médico, não só para pessoas com deficiência. Outras implicações, então, a segregação, a institucionalização, né? E aqui eu não estou, de modo algum, negando, rechaçando, deslegitimando os adventos e os benefícios que a medicina trazem
para as pessoas com deficiência, né? O que eu quero dizer é que o modelo médico ele não dá conta da experiência da deficiência. Ele pode ser parte, né? Então, eu posso fazer uma cirurgia para ter mais qualidade, para ter mais qualidade de vida, para ter menos dor, para sentir mais conforto. Mas a gente faz uma crítica a essa busca incessante e até desumana da correção de um corpo para se encaixar em determinado padrão. Eu estava me lembrando que a última intervenção cirúrgica que eu fiz, eu não andava nessa época, eu tinha 16 anos, faz 20 anos. E eu sempre fiz os meus tratamentos aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e a gente conheceu um médico de Porto Alegre. E o médico falou, não, a gente tem uma outra possibilidade e tal, enfim. Ok. E eu lembro que meu pai falou para mim, olha, quando você era criança, as suas intervenções cirúrgicas foram decididas por mim e pela sua mãe. Agora, eu acho que chegou a hora de você dizer se você quer isso para sua vida ou não. Se você quiser, ok, a gente te apoia. Se você não quiser também, tudo bem. E na época eu escolhi que queria, né? Então, hoje eu caminho, se eu vou no shopping, por exemplo, eu tenho uma distância muito longa, eu preciso caminhar, daí eu utilizo a cadeira de rodas. Mas eu tenho mobilidade em casa, por exemplo, eu consigo me locomover e caminhar. E aí eu lembro que depois o médico me falou, você não quer conhecer um médico dos membros superiores? E eu fui lá, e ele me disse, o que você faz? Eu falei, eu faço bastante coisa, faço isso, faço aquilo, não faço tal coisa, não calço sapato sozinha, não prendo cabelo sozinha, mas enfim, eu me alimento, eu vou ao banheiro, enfim. E ele me disse, e foi muito marcante que ele disse para mim, assim, olha, funcionalmente, eu não consigo garantir que depois de uma cirurgia tu vá fazer alguma coisa nova, algo a mais que tu já faz, mas esteticamente posso corrigir sua mão. E aí eu lembro que o meu pai olhou para mim e falou a mesma coisa, assim, você que sabe, você não é obrigado a fazer isso, né? Para se enquadrar em determinado... E aí eu disse para ele, não, então eu não quero, porque eu não quero perder aquilo que eu tenho em nome, né, de uma estética, de um determinado padrão, de uma determinada... Hoje eu sei que o nome é esse, né, corpo normatividade. Então, eu escolhi que não farei. E não me arrependo, tenho orgulho da minha condição, eu tenho orgulho do meu corpo, né? Não sei se depois eu aprendi a fazer outras coisas, né? Eu dirijo, por exemplo. Então, não sei se eu faria isso se tivesse feito uma intervenção cirúrgica. Então, pensar que a medicina pode ser utilizada para que a gente consiga ampliar a qualidade de vida, o conforto, né? Melhorar dores. Há pessoas que têm dores constantemente, então que a gente possa usufruir da medicina nesse sentido, mas ela não dá conta da experiência da medicina. Pode passar, por favor. E como tudo aquilo que a gente acredita e sabe quando a deficiência está ligado aos modelos médicos, religiosos e caritativos da deficiência, né? Parece que a gente só aprende isso sobre a deficiência. E o quanto isso tem implicação na vida das pessoas com deficiência, né? Então, mais recentemente, da metade do século passado para cá, houve a criação do modelo social da deficiência que começou com a discussão das próprias pessoas com deficiência, teóricos do campo da deficiência que tinham deficiência, que diferenciavam a deficiência. Isso surgiu no Reino Unido, lá por volta de 1960. Chegou um pouco depois aqui no Brasil, então vejam, então, olhando para a história do Ocidente, né, tem 40, 50 anos, é muito pouco para a gente ter uma mudança efetiva, radical nesse sentido, né? Você transformar a cultura demora um tempo, mas a gente está aqui, fazendo o que a gente tem que fazer. Então, a deficiência no modelo social ela é entendida para além da lesão. Então, a minha deficiência ela não se encerra num corpo com lesão, mas ela se dá nesse encontro de um corpo com lesão e o enfrentamento das barreiras socialmente, culturalmente, historicamente construídas. Por isso que aquele conceito de pessoas com deficiência que eu trouxe lá no início, que está na convenção, é tão importante. Porque ele não diz que é uma responsabilidade do sujeito. Ele diz que pessoas com deficiência, que a plena participação, ela não vai se dar pelo enfrentamento das barreiras. Então, é a barreira que a gente precisa eliminar. Não é a deficiência, não são as pessoas com deficiência que a gente precisa eliminar. Até porque a gente nunca vai conseguir
eliminar a deficiência da sociedade. A gente, bom, eu espero que não, porque a gente também vive aí, né, momentos em que práticas bastante higienistas que pretendem não melhoramento genético, esse tipo de coisa, o que é muito polêmico, não vou entrar nesse debate aqui, mas a deficiência, ela é parte da condição humana, né? Você pode nascer com deficiência, você pode adquirir deficiência na sua vida a qualquer momento, e se você tiver o privilégio de chegar no envelhecimento, você provavelmente vai experienciar a condição da deficiência. Então, o modelo social pressupõe que a responsabilidade, ela é social. É a sociedade que não está preparada para acolher a diferença, a diversidade corporal das pessoas, né? Então, é isso que a gente precisa mudar. Ela é parte da condição humana, como eu já falei anteriormente, e eu trouxe o próximo slide, ele fala da transversalidade da deficiência com outros marcadores sociais, né? O modelo social entende que a deficiência, ela é constitutiva do sujeito, e a eliminação de barreiras, o conceito de interdependência, que todos nós dependemos uns dos outros em algum momento da vida, ela é parte fundamental para o reconhecimento do acesso como justiça. Então, a deficiência, ela não é causa, ela não é... Todo mundo fala, que bonito, você trabalha com essa causa. Não, não é causa. Eu não trabalho com isso porque eu sou legal, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu quero ir para o céu, porque eu tenho uma missão, porque a minha família tem uma missão. Não, não é nada disso. Eu trabalho com isso porque eu entendo que a deficiência, ela é pauta ela é pauta de direito, ela é pauta de justiça social. Ela também não é uma bandeira, a deficiência, ela é algo que tem implicação na vida de todas as pessoas, não só das pessoas com deficiência, mas reconhecendo a sua humanidade e a possibilidade de acontecer com qualquer pessoa, a gente precisa ter uma noção coletiva da deficiência. Não de um gueto, de um determinado grupo, mas entender como um direito humano, um direito elementar das pessoas. Pode passar. Eu frisei ali justiça porque esse conceito é bastante caro para a gente. Então, é esse fala da deficiência com outros marcadores sociais. E aí, raça, etnia, gênero, sexualidade, classe, entre outros. Por que esse conceito é tão importante? Porque quando a gente ou trabalha com pessoa com deficiência, ou vê alguma pessoa com deficiência em algum determinado lugar, a gente fica só no marcador da deficiência, né? Na categoria da deficiência. E a gente esquece que essa pessoa é um monte de outra coisa. Então, Carla, eu sou mulher, eu tenho determinada cor, eu tenho determinada classe, eu tenho determinada orientação sexual, e tudo isso vai me constituir como sujeito e vai me fazer ser mais ou menos vulnerável, né? Então, mulheres com deficiência podem estar mais vulneráveis que mulheres sem deficiência, né? Então, a violência, por exemplo. Então, é importante a gente olhar para a deficiência como uma categoria que intersecciona com outras categorias, né? As pessoas têm deficiência, mas têm outras características e isso precisa também ser levado em conta. Pode passar. Aí que eu trago um pouco dos avanços legais, né? Então, a Constituição de 88, ela é um avanço porque, apesar de ter sido muito inicial, o direito das pessoas com deficiência foi garantido de modo transversal na Constituição. Isso, para o grupo de pessoas com deficiência que estava militando naquela época, lutando, constituía um movimento social e político das pessoas com deficiência entre o final da década de 70 e início da década de 80, foi muito importante. Conseguir participar de alguma maneira da Constituição e ter os direitos, então, transversalizados, né? Não, a gente não tem um capítulo à parte, nós estamos entendidas como pessoas de direitos em todo o documento. Mais recentemente, então, a Convenção da ONU, e esse documento ele é muito importante porque ele é ratificado por praticamente todos os países do mundo, e ele é um diálogo entre a sociedade civil e a ONU, né? Então, ele é muito importante, tem toda a participação das pessoas com deficiência, e ele é muito escrito, pensado numa lógica do modelo social da deficiência. Então,
ele prevê o protagonismo das pessoas com deficiência, ele é escrito de uma maneira emancipatória, e aí a convenção vai dizer o que precisa ser garantido, e o Brasil, como uma forma de fortalecer a convenção, né? Então, como eu falei anteriormente, a convenção tem, desculpem, caráter de emenda constitucional, se eu não me engano, é o artigo 5. Se você clicar lá, abre a convenção. E aí, como uma forma de fortalecer a convenção e desmiuçar e ver como o Brasil ia cumprir, então, a convenção, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É um documento bastante extenso, tem 127 artigos. Para mim, extenso, que não sou do direito, para mim é muito extenso, 127 artigos. E fala sobre vários aspectos da vida das pessoas com deficiência, na educação, trabalho, direitos sexuais e reprodutivos, enfim. Esse documento ele é de 2015. Então, vejam, 88, nossa, a Constituição é mais nova que eu, me deu uma tristeza agora, gente, nossa Senhora. Então, percebam, a gente está falando de muito pouco tempo, né? E a gente vive, e tanta coisa já mudou, e tanto direito avançou e foi garantido. Então, e posso dizer também que as perspectivas mudaram um pouco, né? E a gente está caminhando. Então, o que eu chamo a atenção para vocês é que é muito pouco tempo para uma mudança tão drástica na perspectiva, no olhar sobre as pessoas com deficiência, né? A própria LBI tem 6 anos. E a gente mal colocou a LBI em vigor aí, e a gente vive um momento agora de políticas de austeridade, né? Então, ontem eu acho que saiu a notícia aí que o Senado aprovou, né, acabou de aprovar, desobrigar a aprovar a sanção. Se eu estiver falando de termos errados, por favor, me perdoe. Revogou um dos artigos da LBI em que obrigava gestores a cumprirem questões de acessibilidade. Muito provavelmente será sancionada, né, pela Presidência da República, porque a gente vive esse momento em que todo dia é um ataque, né? O próprio Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência foi destituído, né, semana passada. Então, todos os dias a gente tem aí a gente estava numa crescente nos últimos aí 15, 20 anos, a gente estava numa crescente, avançando, e nesse momento a gente está, assim, segurando com unhas e dentes aquilo que a gente tem para não perder, mas a gente está perdendo. Então, é um momento muito difícil para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Pode passar, por favor. Aí a gente chega aqui no termo, no título da minha apresentação, que é o capacitismo. Eu acho que era importante fazer toda uma prévia, assim, do que a gente entende por pessoa com deficiência, o que garante a lei, né? O que está garantido, quem são as pessoas com deficiência, por que a gente usa um determinado termo e não usa mais outro, para a gente conseguir falar, então, do capacitismo. Em linhas gerais, Fiona Campbell, que é uma mulher com deficiência, é uma teórica desse campo e é estadunidense, ela diz que o conjunto de significados, o capacitismo é o conjunto de significados e práticas que instituem um determinado tipo de corpo como ideal, oprimindo aqueles que, em alguma medida, dele divergem. Pode passar, por favor. Em outras palavras, né? O capacitismo, ele é, então, a hierarquização dos corpos, de modo geral, na qual o corpo sem deficiência vale mais que o corpo com deficiência. Então, numa comparação com o racismo, por exemplo, é pensar que o bom, o ideal e o que vale mais é o corpo branco em relação ao corpo negro, né? Então, para a deficiência é a mesma lógica. O corpo sem deficiência é aquilo que é entendido como um padrão, é o padrão a ser atingido, mesmo que muitas vezes a gente não atinja, né? Não possa atingir. E então, esses corpos valem mais que os corpos com deficiência. A gente está sempre em desvantagem por conta da configuração do corpo, da funcionalidade. Ele é pautado, então, numa lógica de corpo-normatividade, sempre numa ideia de norma e desvio. Então, existe uma norma e as pessoas com deficiência atendem a um determinado desvio, a gente é desviante. Isso é muito ruim, esse binarismo é muito ruim, a gente precisa romper com esse binarismo.
O capacitismo, ele é o termo utilizado para designar a discriminação por motivo de deficiência. Se a gente voltar lá nos marcos legais, nos documentos brasileiros, a discriminação por motivo de deficiência está lá. Ela não tinha ainda esse nome, mas é o capacitismo. Então, não se pode discriminar pessoas por motivo de deficiência. O capacitismo, ele é uma opressão estrutural, como racismo, sexismo, LGBTQIA+, fobia. Eu sempre gosto de fazer uma comparação com racismo, com homofobia, porque aí as pessoas já conseguem visualizar melhor, entender melhor do que se trata, né? Então, e eu acho que é importante a gente pensar no capacitismo como estrutural. Se a gente parar para analisar em como a sociedade é construída, em como o mundo é construído, e as nossas práticas, as nossas instituições, as nossas relações são construídas para pessoas que andam, que enxergam, que ouvem, né? Para um determinado corpo. O capacitismo, ele está dentro dessa lógica, né? Ele opera nessas estruturas. Então, eu sempre brinco quando eu falo, a gente precisa causar fissuras nessas estruturas, né? Romper com a lógica capacitista é causar fissura nos pilares. Existem pilares que sustentam a nossa sociedade, né? Então, a gente precisa causar fissura para que caia a gente construir uma outra coisa. A gente precisa desconstruir para construir uma outra coisa. O que a gente está fazendo aqui hoje é um passo em direção a isso. E por que é importante nomear o capacitismo, né? Ele é importante porque a gente dá visibilidade à opressão que as pessoas com deficiência sofrem. Então, a gente sabe o que passa todos os dias, cotidianamente, mas a gente não tinha um nome para chamar de seu, né? Chamar de nosso. Então, foi muito importante a gente conseguir nomear essa opressão para dar visibilidade, dizer que sim, que ele acontece. Pode passar, por favor. E vocês vão ver aqui no próximo slide que eu trago, que as expressões do capacitismo nem sempre são por ofensa, por negação de matrícula, por impedir de ir vídeos ao transporte, de subir de entrar no estabelecimento que só tem escada, da falta de acesso de um determinado conteúdo porque não tem tecnologia assistiva. O capacitismo não vai se dar só nesse tipo de expressão. Ele muitas vezes vai acontecer numa tentativa de um elogio, numa pergunta indiscreta. Então, isso está o tempo inteiro atravessando a gente. E aí as pessoas me perguntam muito, como é que eu sei que eu estou sendo capacitista? Faça uma troca, né? Você pegar a questão da deficiência, trocar por raça, por exemplo, se tiver impressão que está sendo racista, provavelmente você está sendo capacitista também. Né? Então, antes de perguntar, de falar alguma coisa, faça esse exercício, para um pouquinho, pense, porque de repente você, claro que às vezes sem querer, não é com o intuito de ofender, mas você nunca sabe como aquilo vai chegar no outro, né? Então, as pessoas falam coisas. E aí, aqui, gente, esse slide renderia horas da minha fala aqui. Eu poderia, né? Eu estou há quase 37 anos vivendo expressões capacitistas, né? Sendo alvo de expressões capacitistas. E as pessoas geralmente querem muito me elogiar. Então, por exemplo, o meu marido não tem deficiência. E aí as pessoas nos abordam, pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, dizem na fila do supermercado, e as pessoas dizem, nossa, que bom que você tem ele, né? Ele deve ser seu anjo da guarda, que importante você ter alguém como ele, deve ser uma pessoa muito boa, sabe? É uma coisa que a gente não fala para as pessoas de modo geral, né? Então, vamos trocar por uma situação relacionada à raça. Se eu vejo um casal em que a mulher é loira e o homem é negro, eu não digo para o homem, nossa, que bom que você tem ela, porque ela é loira e você é negro, né? Eu não digo isso, não posso dizer isso, estaria sendo racista. Então, o ideal é ser branco entende? Então, assim, então, o ideal é ser pessoas sem deficiência. Então, ele é uma pessoa boa, ele tem algo a mais, porque ele está casado comigo. Mas eu também sou uma pessoa, eu sou uma mulher como as outras, eu tenho outras características humanas, né? Que me constituem como pessoa. Então, a gente precisa prestar atenção nessas falas. As pessoas perguntam e falam coisas muito engraçadas, até assim, depois eu rio, né? Na hora me dá um pouco de raiva, assim, poxa, você não pensou, mas depois eu acabo achando engraçado, porque eu entendo que todos nós estamos atravessados, né? Outro dia mesmo eu falei
na orientação coletiva do doutorado, e todas as minhas colegas estudam deficiência também. E eu falei assim, tal coisa sem pé nem cabeça. Depois eu pensei, não, mas sem pé nem cabeça é uma expressão capacitista. Ou então a gente fala muito assim, pô, não vou ter perna para entregar esse negócio no prazo. Pô, mas não vou ter perna é uma expressão capacitista. Então a gente sempre se pega falando alguma coisa, pensando alguma coisa nesse sentido, perguntando, né, querendo perguntar alguma coisa. Aqui nesse slide tem uma charge, que eu vou descrever, e tem uma pessoa, um homem empurrando uma cadeira de rodas, tem uma mulher sentando na cadeira de rodas, e tem uma mulher abordando esse casal. E aí ela pergunta, o nome dela? Tem quantos anos? Ela consegue? E daí a pessoa fala, pergunta para ela. Eu lembro de uma situação que eu era muito pequena, saí com meu pai, estava na rua com meu pai, aqui em Garopaba, eu sou de Garopaba, e aí a pessoa falou assim com meu pai, eu acho que eu tinha uns 8 anos. Ela fala, porque sim, a gente já pensa assim, a pessoa não fala, a pessoa é um ET, né? A pessoa é um extraterrestre, veio de outro planeta. Meu pai não teve tempo de responder, eu falei para ela, acho que sim. Meu pai não tinha onde enfiar a cara, assim, meu pai ficou muito constrangido. Mas é isso, as pessoas querem. Eu já fui sair para almoçar com uma colega e o garçom perguntou para ela onde ela quer sentar. E eu falei, aí ela perguntou, pergunta para ela. Eu falei, mas eu já estou sentada, eu estava na cadeira, brinquei com ele, né? Mas eu já estou sentada. Eu vou ficar desse lado da mesa. Então, assim, as pessoas não se dirigem às pessoas com deficiência. Perguntem para as pessoas com deficiência, falem para as pessoas com deficiência, né? Porque lembrando do que a Carolina falou do irmão dela, a gente também tem um ideal de comunicação. Às vezes as pessoas vão se comunicar de outra maneira, e tá tudo bem. A gente precisa parar de achar que só existe um modo ideal de se comunicar, né? Que é pela fala oral. E não é. Existem pessoas que têm sintetizador de voz, existem pessoas que usam movimentos do corpo para elencar palavras se alguém escreve. Então, existem inúmeras outras formas de se comunicar. Então, fala com pessoas com deficiência, perguntem se elas precisam de ajuda. Se elas disserem que não, ok, não é nada pessoal, tem pessoas que têm ou mais dificuldade de ajuda, de reconhecer que precisam de ajuda, ou de fato não precisam de ajuda. E se a pessoa disser que sim, que precisa de ajuda, pergunte como você pode ajudar, porque a gente também tem a mania de achar que sabe como o outro quer ser ajudado, do que o outro precisa. A gente sabe, porque a gente não tem deficiência, então a gente sabe o que é melhor para a pessoa com deficiência. A gente precisa abandonar essa postura. Pergunte para a pessoa como você pode ajudar, se ela aceitar a sua ajuda. A pessoa vai orientar da melhor maneira. Isso, inclusive, evita acidente, né? Você pode, de repente, deixar a pessoa cair, ou, enfim, mexer em alguma coisa que não deveria, né? Acionar alguma coisa de algum equipamento que ela utilize e não ser favorável. Então, pergunte como você pode auxiliar. Outras expressões do capacitismo também se dão por políticas, decretos, discursos sobre pretexto de proteção, né? Então, o próprio decreto que eu comentei agora há pouco, da semana passada, que extingue o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, né? É uma expressão do capacitismo. Lembrei também, quando construí esse material, do próprio discurso do nosso ministro da Educação, outro dia, que falou que crianças com deficiência atrapalham crianças sem deficiência, né? Eu até fiz um vídeo no meu Instagram e perguntei para todas as pessoas que já estudaram comigo, eu atrapalhei vocês em algum momento? Porque se eu estou atrapalhando, é isso mesmo que eu tenho que fazer, vou atrapalhar por decisão e não porque eu tenho deficiência. E é sobre o pretexto sempre da proteção daqueles que não têm deficiência, né? Eu estava vendo um documentário outro dia, inclusive depois aqui eu cito esse documentário, que é chamado Um Lugar para Todo Mundo, que fala do processo de inclusão de uma criança com deficiência no ensino regular dos Estados Unidos. E mostra um pouco de uma escola chamada, para quem não sabe, a política de educação estadunidense é bastante capacitista, assim. E alguns lugares se sobressaem e fazem alguma outra coisa, mas no geral é bastante difícil. Principalmente para estudantes que têm deficiência intelectual. E mostrava o caso da escola de Henderson, em Boston, em que 40% dos estudantes têm algum tipo de deficiência. E foi comprovado
que esses estudantes tinham um rendimento similar, igual aos estudantes sem deficiência, ou até superior. Então, não existe cientificamente um dado que comprove que crianças com deficiência nas escolas vão atrapalhar crianças sem deficiência, que isso é ruim, que isso é... Todo mundo ganha quando a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas de diferentes tipos, né? Então, é um pouco isso. Pode passar. Eu não consigo ver o relógio aqui, eu não sei quanto eu estou de tempo, mas eu juro que eu estou acabando e eu vou deixar um tempo bem bom para a gente discutir, porque eu falar sozinha não dá, temos que trocar aqui, que conversar. Então, como combater o capacitismo? Eu já sei o que é o capacitismo, eu já sei mais ou menos como ele se expressa, e daí como que eu consigo combater o capacitismo, Com práticas pessoais, institucionais. Quando eu falo de práticas, não estou falando só do nosso trabalho, estou falando da minha atitude, daquilo que a Carolina disse no início, que a gente esteja disposto a repensar aquilo que eu penso, sobre aquele conceito que eu já tenho sobre determinada coisa. Esse é o meu convite aqui para vocês hoje. Com práticas anticapacitistas. E aí, pensando o que são essas práticas, então, anticapacitistas? São práticas que rompem com o binário norma de desvio, são práticas que reconhecem a multiplicidade corporal. Existem pessoas com diferentes corpos, com diferentes funcionalidades. Isso não é melhor nem pior, o capacitismo ali também muitas vezes vai se dar pela mais-valia da deficiência. Então, achar que pessoas são heróis, guerreiros, são super-humanos porque têm deficiência, isso também é uma falácia, Tanto a menos-valia quanto a mais-valia são também expressões de capacitismo, a gente precisa romper com isso. Práticas capacitistas pressupõem a presença da deficiência e não a ausência dela. Então, por exemplo, hoje aqui, a gente está em toda a organização desse evento, eu fiquei lá incomodando a Magali, perguntando, vai ter intérprete? Será que a gente vai conseguir? Se a pessoa consegue usar o recurso de legenda no Zoom? A gente vai fazer a descrição, a gente vai fazer a descrição da imagem do card de divulgação do evento, a gente vai se descrever. Eu não sei se tem aqui alguma pessoa com deficiência visual que precisa da descrição, da audiodescrição, da autodescrição, mas a gente está fazendo por uma questão ética, política, e porque a gente pressupõe a presença da deficiência na ausência dela. É isso que eu falo também muito quando converso com professores, Você não faz o seu planejamento de aula para crianças sem deficiência. E se aparecer algum com deficiência, você faz um arranjo. Você precisa repensar a sua prática como professor. Essa é a questão. Pensar em educação inclusiva é pensar em educação como um todo, para todo mundo. Porque a nossa educação ela é extremamente evidente, ela é extremamente capacitista. Para quem ouve, muitas vezes o professor vira para o quadro e fala, e quem se beneficia do recurso de leitura labial, por exemplo, não consegue acessar o conteúdo. Então, repensar e sempre pensar na presença. Então, eu li a norma 401, a normativa da resolução 401, eu achei muito boa, ela está toda pautada na comissão, na LBI, ela traz conceitos da LBI, de barreiras, todos os conceitos estão na LBI, a resolução traz, a resolução 401, e ela fala que vocês agora precisam criar, uma comissão de acessibilidade, e também fala de todas as funções, todas as obrigações dessa comissão, e a todo momento eu ficava pensando, quando nós tivermos todos os espaços acessíveis, quando nós tivermos todos os equipamentos de acessibilidade disponíveis, como serão as nossas relações? Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar, até porque se eu entendo que a minha relação tem que ser outra com a deficiência, eu vou conseguir construir outras práticas. Eu fiquei pensando, será que nessa comissão vai ter pessoas com deficiência? Porque ainda me parece um texto, e aí pode ser só uma implicância minha, eu gosto muito do Luiz Fux, mas parece um texto ainda feito de pessoas sem deficiência para pessoas com deficiência, sabe? Num lugar em que pessoas sem deficiência sabem o que é melhor, saberão o que é melhor para pessoas com deficiência. E eu provoco vocês a terem pessoas com deficiência nessa comissão,
né? E dialogarem o tempo inteiro. Porque a nossa perspectiva precisa sempre ser emancipatória. Com o protagonismo das pessoas com deficiência, a gente não aguenta mais os outros querendo dizer o que é melhor para a gente. A gente não aguenta mais. Já foi esse tempo, não dá mais. A gente quer poder dizer e fazer aquilo que é melhor para a gente, sem que alguém, porque tem um outro corpo, acha que sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, sempre fazer com as pessoas com deficiência. O lema da Convenção da ONU é nada sobre nós sem nós. É isso. Nada sobre nós sem nós. Pode passar, por favor. Eu resolvi trazer um pouco de dicas, né, de materiais anticapacitistas. Cara, onde é que eu acesso alguma coisa que tenha, então, uma perspectiva bacana, assim, porque tem muita coisa que não dá, sabe, gente? Que não desce, que é muito capacitista, que é muito na lógica da superação. Depois de falar da superação, né, Carolina, lá com o teu cartaz, depois a gente fala. Então, eu trouxe aqui Os Intocáveis, que é um filme, vocês já devem ter ouvido falar, é muito famoso esse filme, 37 segundos, Margarita com Canudinho, também filme, Feliz Ano Velho, é um livro muito bom, O Diário da Mãe da Alice, é um livro também muito bom, o Guia Feminista do coletivo Ellen Keller de Mulheres com Deficiência, que eu tenho alguns capítulos escritos também, eu escrevo nesse guia, eu fazia parte do coletivo até ano passado, mas como o DVD estava com muito trabalho, eu tive que sair do coletivo, mas ele é um material fantástico. E aí, eu citei ele aqui também, porque eu quero dar um exemplo. Ele foi todo construído numa perspectiva anticapacitista. Primeiro porque ele foi todinho escrito por mulheres com deficiência, e a ilustradora tinha deficiência, a revisora do texto tinha deficiência, a audiodescritora das imagens que tem no coletivo era uma mulher com deficiência, a ilustradora era uma pessoa com deficiência. Então, ele é todo numa perspectiva anticapacitista, e ele está em vários formatos, ele é acessível, o máximo de recursos de acessibilidade que a gente conseguiu, a gente lançou o guia. Então, procurem esse material, ele é fantástico. A gente procura escrever ele também numa linguagem mais popular, né? Sair um pouco lá do linguajar acadêmico, até porque nem todas estão na academia, então a gente também precisava alcançar as mulheres que não estão na academia, né? Pessoas com deficiência são 1% na academia, então é muito pouco. E estamos falando aqui, né, do censo lá de 2010, que já faz um bom tempo, estamos falando de quase um quarto da população brasileira. E a gente ainda parece invisível, né? Então, a gente precisa mudar isso. 3% é uma série também, bem anticapacitista. Um Lugar para Todo Mundo, esse documentário que eu falei para vocês, foi lançado, acho que semana passada. Eu vi pelo GNT, mas ele está... acho que está disponível no GNT, no site do GNT, é um documentário maravilhoso. E @partes.arte, a Paloma Santos, ilustradora com deficiência, também o trabalho dela é maravilhoso. Então, se quiserem acessar materiais anticapacitistas, eu deixo essas dicas para vocês. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe outro slide para a gente refletir, né? Aqui é uma ilustração da Paloma, que eu citei no slide anterior, é uma ilustração dela. Essa ilustração, eu não tenho certeza se ela está no guia, se ela foi das imagens do portfólio do guia, se acabou de ir para o guia ou não tenho certeza. Mas eu peguei lá no Instagram dela para essa apresentação. É o fundo amarelo, tem arabescos verdes, é uma mulher deitada nesses arabescos e ela tem uma prótese na perna direita. A imagem é toda em tons de verde, amarelo e laranja e branco. Lindíssima imagem. Eu deixo aqui uma frase para vocês, para a gente repensar, né? Da Mariana Rosa, que é uma mulher com deficiência e é mãe de uma criança com deficiência. Ela diz: ser anticapacitista é sustentar a ideia radical de que as pessoas com deficiência são gente, e não um tipo de gente. E dizer para vocês que, então, a luta anticapacitista, ela é coletiva, ela é de todos nós, eu espero que todos vocês nos contem de alguma maneira. Pode passar, por favor. Muito obrigada. Acho que já dá para bater palma, depois a gente... Assim, nossa, te agradecer muito, Carla. Estou ainda sob o impacto, assim, né, das tuas falas. Acho que coisas que o pessoal até foi jogando ali no chat, né, assim, coisas bem impactantes, e acho que, por isso que eu falei, né, acho que são debates, assim, urgentes e também corajosos, né, porque quem está aqui tenho certeza de que está aqui porque está disposto a vir para esse coletivo, né, a trabalhar com a gente
essa mudança de cultura, né? Tu estava falando da escola, e aí eu vou ter que falar de outra lembrança que me ocorreu, porque eu estudei numa escola montessoriana na década de 80, e eu tinha colegas com deficiência, e então, assim, né, alguns tinham paralisia cerebral, outros tinham, acho que deficiência intelectual, enfim, nem sei dizer, a gente não vinha ao caso, a gente era criança, e para nós não vinha ao caso qual era o diagnóstico deles, né? Mas tinha um dos meninos que tinha, assim, episódios de agressividade, né? Então, às vezes, a aula parava, ficava uma coisa meio tensa, a professora fazia uma contenção ali e tal. E, assim, eu tô aqui, né? Alfabetizada, assim, eu não consigo entender, né? Essa lógica, assim, de que uma criança com deficiência pode atrapalhar, né? Os outros normais, né? Acho assim bizarro. Então, antes de, eu imagino, não sei, eu vi uma mãozinha levantada, eu imagino que o pessoal tenha perguntas assim para fazer, mas eu queria trazer um trechinho de um livro, que é esse livro aqui, O que é que ele tem? Que eu, assim, tenho algumas questões com o livro, com a autora, mas tem um trecho, assim, que eu queria, se vocês me permitem, eu queria ler bem rapidinho. Que ele fala, assim, do momento em que ela começou a procurar uma escola, né, para o filho dela. O filho dela tem uma síndrome muito rara, e ela estava na busca por uma escola para ele, né? E aí, isso na década de 80, então, aconteceu, né, de ela procurar algumas escolas e, por fim, o menino acaba sendo alfabetizado em casa. Mas aí, lá pelas tantas, ela diz assim: na minha maneira de ver, seria um privilégio para as outras crianças conviver com alguém que as fizesse lidar com o fenômeno da superação, que as ajudasse a relativizar a perfeição imposta com tanto afinco pela sociedade do Photoshop. Vejo na convivência com pessoas com deficiência um presente, uma oportunidade, uma chance de abertura para a complexidade da nossa existência. O mínimo que uma criança não deficiente pode ganhar com isso é um pouco de preparo para criá lá fora, além de praticar a tolerância. Conviver com deficientes pode ensinar a sociedade a lidar com o imponderável. É uma maneira de ser feliz, com mais felicidade, ser feliz por não precisar se esforçar tanto para as coisas básicas. Naquelas escolas eu não encontrava alguém que pensasse como eu. Saí daquela sala de mãos dadas com João e juntos choramos abraçados na calçada em frente à porcaria daquela escola. É engraçado porque assim, né, a gente lê isso e fica, assim, a gente fica sensibilizado, né, pela história que ela conta, mas eu também fico pensando que a gente ainda precisa justificar a inclusão das crianças com deficiência nas escolas, porque isso vai ser um benefício para as outras crianças, né? Então, assim, o meu sonho era que a gente pudesse pensar isso, porque elas têm direito de estar na escola, ponto final, né? Não pouco importa se ela vai prejudicar ou se ela vai ajudar, né? Ou se a outra criança normal vai aprender com ela, né? Sem deficiência. E aí a gente agora ainda tem, né, esse decreto, eu acho que é desse ano, né, estimulando a criação de escolas especiais. Então, assim, a gente, né, retrocede nesse sentido. E então estou eu aqui, né, bem alfabetizada, tendo sido escolarizada, então, nessa escola com outras crianças, né, com deficiência. Eu queria também trazer, né, que tu comentou, a gente ali no teste da gente compartilhar a tela e tal, quando a gente foi, quando me convidaram, eu comecei a pensar em todas essas questões, assim, né, que a gente já tinha vivido aqui na instituição, com relação às pessoas com deficiência, e lembrei de uma campanha que eu, assim, adoro, né, não sei se todo mundo lembra, eu vou compartilhar aqui a tela, uma campanha feita pela comunicação social, na gestão da Dani, né, da doutora Daniela, que é uma campanha que eu tenho muito carinho, assim, né, sobre a questão da rede de apoio, né,
no cuidado com as crianças. Então, assim, eu me lembro que quando a Dani começou a gestão, ela me procurou e disse: tem uma coisa estranha, que as mulheres aqui, quando elas ficam grávidas, elas contam isso como se fosse assim, né? Olha, isso vai ser um problema, né, para o trabalho, né? Cometi um pecado, tô grávida, vou ter que ficar 6 meses de licença. E aí, dentro disso, a comunicação social criou uma campanha que eu achei muito bonita, né? Vou compartilhar aqui, não sei se vocês lembram. Por trás de um horário diferenciado de trabalho, tem uma batalha por superação. E aí, esse era um dos cartazes, né? Eram vários. Cada um fazia referência a ou a licença gestante, licença paternidade, né? Licença adotante. E aqui, horário especial, o servidor, então, um filho com filho com deficiência. E aí, agora, quando eu retomei, né, para pensar aqui o debate, já me acendeu, assim, um alerta amarelo, né? Será que hoje a gente falaria, assim, em termos de batalha, de superação? Eu queria que tu nos falasse um pouquinho, assim, sobre isso, porque isso é uma coisa que eu também tenho dificuldade, assim, né? Como é que a gente fala? Porque, assim, a gente acompanha aqui, né? A gente está aqui, eu coordeno aqui a parte da área de saúde, a gente faz as perícias, a gente acompanha as pessoas que, de alguma forma, precisam desse horário especial em função dos filhos. A gente sabe, nem precisaria estar aqui, né? Se a gente convive com pessoas que têm essa situação, a gente sabe que, normalmente, isso precisa de um acompanhamento, né? As pessoas precisam levar na estimulação precoce, né? Assim, é uma série de cuidados que se precisa ter, especialmente na primeira infância, que demandam mais realmente, né, dos pais, assim. Então, como a gente falar dessas questões sem abordar como, né, isso que me parece, posso estar enganada, mas que me parece algo assim já um pouco capacitista, de superação, e ao mesmo tempo sem romantizar, né, e sem cair naquele senso comum que tu falou, né, de que todo mundo tem deficiência, né, como se fosse algo assim geral. Então, essa é uma provocação assim que eu faço para a gente entrar no debate. Eu adorei essa imagem, assim, para a gente discutir isso que eu acabei, sobre tudo isso que eu acabei de falar, sabe? Eu só vou retomar um pouquinho quando tu falava da escola e do relato do livro que tu fez, né, Carol? Que, olha só, vi 2 vezes a Carol aqui, já estou chamando ela de Carol, Carolina. Não, mas já virou Carol mesmo. Ah, então tá bom. Esse decreto 10.502, ele é de fato um retrocesso, né? E acho que a gente precisa ter antenado aí, porque ele vai ter um impacto bastante grande. Felizmente, o STF tem segurado, né? A gente tem feito bastante pressão. Tem tido muita pressão popular e tem segurado, assim. Me parece que eles têm, assim, noção do que está acontecendo. Mas, claro, há muitos interesses envolvidos, né? Há também muitos interesses financeiros envolvidos de verba, né? Que seriam destinados para as instituições segregadas. E daí aqui eu não estou entrando no mérito da discussão sobre as escolas bilíngues, porque eu não tenho, além de não ter lugar de fala, porque eu não sou uma estuda, né? Eu não faço uso de Libras e eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre as escolas bilíngues, né? Mas, de modo geral, o decreto ele é uma afronta, assim, ele é uma expressão pura do capacitismo, né? A gente... Sabe aquelas coisas que você acha que já passou, assim, você já... Ok, vencemos esse passo, então, tipo, democracia. Ok, somos uma sociedade democrática, vamos para o próximo passo, vamos avançar. Não, a gente está tendo que voltar a discutir democracia. A inclusão, a presença das pessoas com deficiência na escola regular é um pouco isso, assim. É você ter que retomar uma discussão que parecia vencida, sabe? E aí, talvez seja a ingenuidade de algumas pessoas, né? Porque dependendo do cenário político, a balança vai pender mais para um lado, mais para o outro, dependendo de quem faz a política de Estado, quem está na gestão, né?
Então, e a gente vive esses momentos cíclicos, né? Parecem cíclicos. Então, nesse momento, a gente vive essa política de austeridade muito forte. E aí a gente está tendo que voltar a discutir inclusão, que inclusive para o campo teórico já é um conceito ultrapassado. Mas aí a gente segura a discussão sobre inclusão, porque a gente está tendo que lidar com um termo que agora inventaram, que é o inclusivismo, sabe? Que é uma coisa ruim. Então, esse eu não tô por dentro, ainda não tinha ouvido falar. né, que o nosso ministro disse que não querem inclusivismo. Então, a gente vai estar tendo que voltar a discutir sobre inclusão, sobre, né, o direito das pessoas estarem na escola, de todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, todas as pessoas estarem na escola, porque se cria esse outro termo, enfim. E aí, é bom a gente pensar sobre isso, assim, e acho que pensar também sobre esse cartaz, né, o fato de ter pensado, opa, tem alguma coisa que não está, que está me incomodando. Eu acho que a proposta da nossa conversa daqui é um pouco isso, a gente ficar incomodado com alguma coisa quando a gente vê que tá, opa, tem alguma coisa aqui, sair desse lugar, né, do passou batido, sabe, do não notei, não reparei, não, tem alguma coisa aqui, desacomodar, porque pensar na deficiência com numa outra lógica é se desacomodar, é sair daquilo que a gente sempre pensou, né? E o cartaz é um pouco isso, assim. Então, primeiro, batalha, é uma batalha contra a deficiência, e aí eu quero dizer para vocês que é uma batalha pela deficiência, não é contra a deficiência. É porque eu vivo numa sociedade capacitista, é uma batalha lidar com estruturas capacitistas. Não é com o meu corpo. Então, é nesse sentido. E o discurso da superação, ele também é muito ruim, porque ele desloca de novo para o sujeito que é ele que tem que dar conta, ele tem que ser autossuficiente, é ele que tem que se superar, e tira da sociedade essa responsabilidade de retirar as barreiras, de pensar num mundo sem barreiras. Então, esse discurso é muito... A mesma coisa dizer que você é guerreiro, ai, que massa, você está lá no doutorado. Sim, mas eu sou fruto das condições sociais que eu tive, né? Cresci numa cidade pequena, nunca precisei de ônibus para escola, eu posso para a universidade de carro. Se eu tivesse que pegar ônibus, se eu morasse na comunidade do lado da UFSC, provavelmente eu não estava fazendo doutorado. Então, não sou eu que tenho que me superar, né? E eu quero que todo mundo com deficiência e sem deficiência tenha essa oportunidade de estar lá na Universidade Federal. Então, é a gente deslocar o olhar do sujeito para uma questão social. A deficiência ela é uma experiência sociológica, ela é uma experiência social, ela não é a responsabilidade do sujeito. Então, por que esse horário é especial, né? Essa coisa que é o paradigma, né? Ou você é tudo de ruim, ou você é especial, você é herói, você é guerreiro. Então, esses paradoxos, assim, né? Esses paradoxos, ou você é uma coisa, ou você é a outra para compensar, né? Ou você é aquilo que eu não quero ver, que eu não quero conviver, ou você é especial, você é batalhador, você é herói. Gente, eu não vejo Paralimpíada. Sério, eu não consigo. Não é por conta dos paratletas, mas é por conta das narrações. Eu não consigo, assim. Inclusive, pessoas com deficiência estão fazendo os comentários, porque como todos nós somos atravessados por esse discurso, às vezes a gente acaba reproduzindo. Então, eu não consigo, porque o outro ele não é atleta, ele é tudo menos atleta. Então, ele é só pessoa com deficiência. Eles são guerreiros, olha que lindo, que maravilhoso, eles não precisam de patrocínio, eles não são atletas, eles não treinaram para aquilo, eles não têm conta para pagar, né? Então, a gente precisa repensar sobre isso que a gente está acostumado a ouvir sobre deficiência, né? Então, talvez e para isso é muito importante que a gente politize a deficiência. Entenda que a deficiência, ela é falta de direito. Ninguém está concedendo um horário especial, então, para essa mãe, porque ela merece mais que as outras, porque ela é uma super mãe, porque ela até pode ser, mas ela não é necessariamente isso, porque ela tem um filho com deficiência, né? Então, a gente precisa deslocar esse olhar, assim.
E eu fico feliz que uma conversa que a gente teve outro dia, né, Carol, de, sei lá, meia hora, 40 minutos, tu já ficou incomodada com o cartaz, fez pensar. Eu acho que é um pouco isso, assim, a gente ia pensar aquilo que a gente está sempre dizendo e pensando sobre deficiência. Isso do especial eu nem tinha me ligado, né? Agora tu falou e até colocaram aqui no chat, né? A Cláudia colocou horário para estudante, horário para lactante, nenhum deles tem um especial, né? E esse era um jeito de se referir, né? Quando tu fala lá da questão do vocabulário, né? Até conto para vocês que eu descobri um aplicativo que chama Teclado Antipreconceito. E aí, se tu vai teclar no celular palavras assim, né, que daqui a pouco tem alguma questão preconceituosa, ele vai te sugerir outras palavras. Achei super legal. Assim. E é uma palavra assim que se usava, né, um especial. Meu pai, assim, cansei e eu já tinha um incômodo assim, né? Ele para toda oportunidade ele dizia: "Eu tenho um filho especial". Acho que ele se sentia um pai muito especial, um filho com deficiência, assim, né? Então eu já escrevo aqui no chat, tá, Claudinha, quando eu conseguir encontrar. Eu trabalhei durante 4 anos numa instituição para pessoas com deficiência, trabalhei muito diretamente com as famílias, e a gente também vê, as famílias são muito atravessadas, né, pelos discursos capacitistas. Então, tem muitas famílias que vão querer seus ganhos secundários por terem filhos com deficiência, e isso a gente também precisa estar atento, né? Porque são pessoas, enfim. Então, isso pode acontecer também, né? Então, às vezes, é muito comum, né? Eu tenho um filho especial, eu tenho uma missão agora na Terra, porque Deus me mandou esse anjo para eu ser uma pessoa melhor, para eu repensar minha vida, entende? Então, todo esse modelo também religioso da missão, né? Ou do castigo. Não, eu fiz algo para merecer isso. É a mesma coisa, né? Só que é o contrário, né? É a mesma coisa, exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui alguém, deixa eu ver quem é que mandou aqui. Uma provocação lá do TRF aqui na capacitação. Dizer que se trata de uma batalha, uma guerra, me parece que faz com que quando algo não sai tão bem, a pessoa seja ou se sinta culpabilizada pelo que ocorreu. Afinal, não foi capaz de vencer a batalha, falhou. E se ela não puder ou não quiser batalhar, ela pode? Há escolha, né? Uma boa pergunta, porque é isso que tu estava falando, né? De colocar na pessoa e não como uma questão social, né? Essa exigência, né? Essa exigência do amor incondicional de um filho que essa mãe não idealizou. Também existe isso. E aí virão muitas dificuldades em função da falta de serviços de saúde, da falta de terapias que auxiliem essa criança, né? Muitas vezes as mães têm que abandonar suas vidas de trabalho, acadêmicas, social, todos os aspectos para se dedicarem ao filho, por exemplo, com deficiência, porque a gente não tem uma política de Estado que pressuponha que há pessoas que são dependentes, que precisam de cuidado. A minha tese, inclusive, é sobre isso, sobre ética do cuidado. Né? A gente não tem essa política. A própria LBI, que é um avanço na nossa legislação, só prevê residências inclusivas. Então, volta para a ideia da institucionalização. Né? Então, a gente precisa avançar. Não acho que vai ser agora a gente está tendo que garantir que a gente possa pisar na escola. Discutir ética do cuidado é uma coisa muito mais ampla, né? Muito mais contemporânea, muito mais progressista, digamos assim, né? Então, não vai ser agora, mas a gente precisa pensar. Né? Então, acho que é um pouco isso, assim, as famílias também estão atravessadas por esses discursos, por essas práticas, né? E outra coisa que eu queria dizer é que a gente tem a falsa ideia de que principalmente quando a gente está na faculdade, né, de que a gente vai trabalhar, a gente vai encontrar deficiência só se eu escolher trabalhar com aquilo. Eu vou me dedicar para esse campo e vou... Isso não é verdade, porque as pessoas com deficiência existem, ocupam os espaços cada vez mais, eu tenho esperança disso,
Então, você vai se deparar, pode se deparar a qualquer momento com uma pessoa com deficiência. Então, pensar sobre isso não é pensar sobre a exceção, sobre aquilo que talvez aconteça, ou você mesmo pode se tornar uma pessoa com deficiência, né, ao longo da sua vida. Enfim, então é importante que a gente vá pensando sobre isso, sobre essa possibilidade. O Olavo levantou a mão, mas eu antes, Olavo, vou passar aqui uma pergunta da Claudinha, que ela mandou cedo ali no chat. Incluir essa luta anticapacitista na formação continuada de servidores e magistrados poderia ser uma prática anticapacitista dentro da instituição da justiça? Inclusive, isso já está previsto nessa resolução do CNJ, né? Exatamente, a resolução prevê que seja criada uma comissão e que essa comissão auxilie a fazer esse trabalho de formação continuada. Eu acho que a formação continuada é a solução. Assim. Quando a gente não tiver essa discussão nos cursos de graduação, por exemplo, a gente precisa investir em outras formações, porque as nossas formações nas universidades são muito rasas, assim, são muito capacitistas também em relação à deficiência, né? A minha formação foi muito capacitista na universidade. Então, eu tive que buscar depois, né? Como eu saí para o mundo do trabalho e fui parar numa instituição para pessoas com deficiência, porque eu também não imaginei que ia trabalhar com isso, embora pareça óbvio, não foi. Eu pensei, nossa, eu não sei nada sobre isso. Eu não sei nada, porque também, assim, a minha experiência é só a minha experiência, né? Então, eu vi que profissionalmente eu não compreendi. E aí eu fui fazer uma especialização, que eu também acho que é importante dizer, eu fui fazer uma especialização em educação especial e aquilo não me contemplou, assim, de maneira alguma. Eu ficava muito incomodada, assim, não é isso, não é isso, não é isso. E aí eu encontrei o mestrado na UFSC na perspectiva do modelo social. E tanto que a política mesmo, né, da educação especial foi reformulada em 2008 para a perspectiva da educação inclusiva, que é uma outra perspectiva, né, muito mais adequada. Então, acho que a gente precisa investir em formação. Essa medida, essa resolução a 401, né? Acho que é 401. Isso, 401 CNJ desse ano, né, 2021. Eu até coloquei aqui no chat, caso alguém queira dar uma olhadinha. Muito boa, assim, olha, se a gente conseguir colocá-la em prática, fantástico, assim, porque ela, de fato, é bastante anticapacitista. Muito, muito mesmo. Ela é muito boa. Só acho que a gente precisa tomar cuidado para fazê-la, para efetivá-la com a participação das pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós, né? Eu acho que esse tem que ser o nosso lema daqui para frente. E não esquecer das relações, porque as relações não estão previstas em resolução. Uhum. Como a gente se relaciona com as pessoas, isso é o mais importante. Olá. Não que garantir legalmente não seja importante, isso é muito importante, né? A gente tem a falsa ideia de que a garantia do direito ele é o ponto de chegada. E muitas vezes ele é o ponto de partida, né? Garantimos o direito. Tá, mas aí como é que a gente transforma a cultura, como é que a gente bota isso em prática, enfim. A gente tem uma ideia meio, falando da psicologia, né? A gente tem uma ideia meio romantizada, assim, nossa, a gente conquistou o direito, garantiu o direito, teve um avanço legal, mas ele é só o ponto de partida, muitas vezes, assim. Mas ele é um ponto importante. Olavo? Sim, posso falar? Por favor. A resolução, essa do CNJ, ela já previa na versão anterior a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, ela tem assento garantido, assim, por pessoas com deficiência, né? Tem que ter pessoas com deficiência na comissão, tá? Mas o que eu queria dizer não era isso. Eu queria dizer outra coisa. Da minha experiência de 20 anos fazendo adaptação de postos de trabalho para pessoas com deficiência, eu sempre faço uma entrevista inicial com a pessoa, né? E uma coisa que foi me chamando a atenção, e eu vou escrever sobre isso, mas eu não tive tempo, tá? Me chama a atenção que sempre quando as pessoas vão descrever como é que elas faziam antes de chegar no serviço, como é que elas faziam a vida delas antes,
porque a gente faz essa relação de continuidade, quer dizer, que a adaptação ao trabalho seja o problema. Então, vamos continuar mais ou menos como ela vinha fazendo até ali, para depois a gente mudar, se for o caso. E as histórias que as pessoas me contam, elas sempre começam assim. A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, e aí eu comecei a me apavorar, porque eu já fiz essa entrevista muitas vezes. E a palavra mãe sempre aparece. E a palavra pai nunca apareceu. E eu me dei o trabalho de olhar aqui nessa live, nesse momento, e percebi, eu não consegui fazer a conta, porque o sistema não deixa a gente, ele não fica paradinho. Eu não consegui fazer a conta, mas eu tenho certeza que a maior parte da população que está neste momento, nesse espaço, são mulheres. E diria mais, grande parte são mães, né? E eu acho que a gente tem que cruzar, sim, a questão da interseccionalidade, né, da questão da deficiência, com esse tema, sabe? Para mim, ele é efetivamente fundamental, né? A questão, assim, quem leva... E aí, uma vez eu fiz essa declaração pública num evento no TRF, e tinha uma juíza que é mãe de um menino autista. E ela, no intervalo, ela veio para mim e disse o seguinte: quando tu for escrever, tu, por favor, me consulta, porque eu gostaria de compor a tua estatística de forma brilhante. E daí eu disse: que, como, doutora? Ela disse: porque eu me separei do meu marido na segunda semana que a gente recebeu o diagnóstico do meu filho autista. Então, o que é que acontece com esse bicho chamado homem, que ele foge da questão da deficiência? E principalmente quando ele é, e eu acho muito legal essa história de tu estar trabalhando com a ética do cuidado, quando ele é provocado ao cuidado, né? Ele se nega de ser cuidador e ele joga para sua parceira ali toda a questão do cuidado, né? Então, hoje, quem cuida das pessoas com deficiência de forma maior, assim, né? Tu citaste aí muitas vezes teu pai, né? Mas é muito raro a gente ver pessoas com deficiência citando o pai. Só isso. Olá, obrigada pela sua colocação. Tem toda a razão. E aí a gente poderia fazer, assim, uma discussão imensa sobre o patriarcado, por exemplo, né? Por que as mulheres são relegadas ao cuidado? Não existe nada biológico que nos destine ao cuidado, né? Senão uma construção social. Então, historicamente, as mulheres foram para esse lugar, né? De cuidar dos filhos, dos afazeres domésticos, enquanto o homem saía, né? Para trabalhar, né? Para servir ao capital. Então, a gente tem uma função histórica. A gente vem desconstruindo isso ao longo do tempo e dizendo: olha, não, queridos, vocês também têm que dividir, né? Inclusive, a perspectiva da ética do cuidado diz que o cuidado ele é uma responsabilidade, ele é uma corresponsabilidade de todas as pessoas, não uma tarefa exclusiva feminina restrita às mulheres, né? Mas tu tem toda a razão, a gente ainda vê, em sua maioria, as mulheres cuidando como um todo, não só de filhos com deficiência, né? Se a gente for parar para pensar no reflexo da pandemia, na saúde mental, nas tarefas das mulheres, a gente ficou muito mais sobrecarregado que os homens, né? Os afazeres domésticos, dos filhos, e teve que ser professor também dos filhos, né? Também teve isso. E a gente teve também que trabalhar em casa. Trabalhar no sentido de estar ali no computador, né? Home office. Então, acho que essa é uma questão histórica que a gente precisa muito desconstruir também. A gente vê também essa fuga dos homens para assumirem seus filhos de modo geral, não só os filhos com deficiência, e aí quando a deficiência ocorre com uma lente de aumento, isso se amplia, se evidencia mais ainda, né? Eu trabalhei numa instituição para pessoas com deficiência durante 4 anos e, assim, não tive contato com quase nenhum pai, porque eles não queriam ir, não queriam lidar com aquilo, né? Não queriam estar ali, não queriam falar sobre isso. Então, eu acho que emocionalmente os homens têm mais dificuldade de certas coisas por conta dessas construções sociais mesmo. A gente vai imaginando que
mulheres servem mais para isso, homem mais para aquilo, então, se tem filho com deficiência, automaticamente a mulher que vai abrir mão do seu trabalho, da sua vida para cuidar, e aí é o pai que vai sustentar a casa, vai ter que sair para trabalhar, então, e assim a gente vai, né? Vai relegando cada vez mais o cuidado das mulheres, das mães. Eu encontrei exatamente isso na minha pesquisa, com todas as minhas entrevistadas eram cuidadas pelas mães. E as mães já estavam também, assim, repassando essa tarefa para as irmãs, por exemplo, né? Se caso a mãe falecesse, então as irmãs iam cuidar dessa pessoa. Então, a gente precisa parar de achar que isso é uma função só das mulheres. Não sei se eu te respondi. Vou ler uns comentários. Oi? Obrigada, Olavo, pela... Sim. Vou ler um comentário que colocaram aqui. A Kate de Caxias diz que as instituições precisam ser preparadas para incluir, valorizar e adaptar as pessoas com deficiência, pois contratam só para cumprir a lei. Depois deixam excluídas com trabalhos inferiores, etc. Não é só uma questão legal, mas humana e social. São as regras do jogo. Os típicos se sentem prejudicados porque vagas são destinadas a pessoas com deficiência, especialmente no serviço público. É verdade. Eu já queria juntar aqui com o comentário da Kate uma dúvida que eu tenho, né? Porque ela falou em típicos. Atípicos. Eu tenho escutado muito isso para se referir às crianças que têm transtorno de espectro autista, né? É relacionado só a esse diagnóstico ou é um termo que se usa para outros tipos de deficiência? Eu tenho essa dúvida. Sim, é designado para a pessoa, geralmente para as pessoas com TEA, né? Transtorno do espectro autista. Neurotípicos, atípicos, é mais destinado às pessoas com esse transtorno. No geral, a gente fala pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. A gente também não usa normais, né? Nem normais, entre aspas, a gente usa pessoas sem deficiência. Eu falei aqui, né? Normais. É força do hábito. A gente reproduz muito, né? Esse termo. Mas sobre o comentário da Kate, é verdade, Kate. Acho que a gente precisa entender que as políticas de cotas são parte de uma política de reparação, no intuito de dar igualdade de condições para as demais pessoas, né? Esse é um processo histórico. A gente quer muito, eu quero muito chegar num dia em que a gente não precise mais ter vaga reservada. Mas, numa tentativa de equiparar a oportunidade, de fazer uma reparação histórica, existem as vagas reservadas. Tem muitas pessoas com deficiência que fazem a opção de não ocupar essas vagas, que eu também acho legítimo, cada um tem seu motivo, mas acho também muito político ocupar essa vaga, né? Quando eu decidi me inscrever para essa vaga, eu tinha muita certeza, assim, que se eu não ocupar, alguém que não tem deficiência pode ocupar. E eu estava certa. A pessoa que passou em primeiro lugar nessa lista, que se dizia ser uma pessoa com deficiência, não tinha deficiência, acabou trabalhando uns 40 dias, um juiz concedeu uma liminar para ela, sem pedir nenhum tipo de comprovação da sua deficiência. Ela não passou no admissional, o Instituto Federal de Santa Catarina tem uma equipe que faz a verificação, né, da deficiência para a admissão, e verificou-se que ela não tinha deficiência, e um juiz concedeu uma liminar sem nenhum tipo de comprovação, então ela conseguiu trabalhar 40 dias, e aí o IFSC entrou na justiça, conseguiu, né, exonerá-la, provar que ela não tinha deficiência. Mas aí eu demorei 7 meses para ser chamada para o concurso. E tem uma outra implicação, na verdade, houve uma implicação para mim e uma implicação coletiva, porque a reserva de vaga para pessoa com deficiência para o cargo de psicóloga era a 4ª vaga, de 8 vagas. E ela foi a 4ª pessoa a escolher a cidade para onde ela queria ir. Então, eu não pude escolher para onde eu queria ir, e as outras pessoas não puderam escolher para a cidade que poderiam querer escolher a cidade que ela escolheu. Então, quando ela foi exonerada, eu tive que ir para a cidade que ela havia escolhido. Então, enfim, é um dano pessoal e coletivo, né?
Então, eu acho que é muito político a gente ocupar esses espaços. Penso que essa política tem efeitos muito positivos e, e é isso, assim, a gente também tem que lidar a gente tem que lidar com essas noções equivocadas também sobre o serviço público de modo geral, né? Então, mas faz parte. Eu acho que a crítica dela, assim, né, de que nas empresas, né, eles fazem só para chegar ali naquela cota obrigatória, né, sem se preocupar de fato com a inclusão, né. Para não pagar multa. Isso. Eu tenho um setor da minha empresa que tem muito barulho, e aí para não ter alguém ouvinte, por exemplo, que vá depois ter alguma questão de saúde com a opção, em função do trabalho, eu contrato só fluxo para aquele setor, tem muitas empresas que fazem. Também é uma perspectiva capacitista, e as pessoas não participam de nada, né, da vida da empresa, ou, vamos contratar só pessoas com deficiência física, cadeirante, porque é mais fácil. Tem muito isso. Eu acho que essa discussão sobre o trabalho é gigantesca, assim, tem muita empresa fazendo isso, infelizmente. E assim, né, daí tu entrou na questão do serviço público, né, e acho bem importante, assim, a gente falar disso, né, porque aqui a gente fez um levantamento recentemente, porque houve uma auditoria em função da questão da acessibilidade digital, né, e a gente tem, acho, 45 ou 47 servidores com deficiência, né. Então, como é que a gente chega nesse dado, né? Nós somos 1.700 servidores. É muito pouco, né? 40 pessoas, assim, com deficiência, ocupando vaga especial, né? Aí, de novo, o especial, né? Ocupando vaga reservada para pessoa com deficiência. E o que a gente percebeu, assim, até para contar para o pessoal que, por uma provocação do grupo, né, do GT, de Direitos Humanos, e fomos muito bem atendidos pela equipe, a Aline está aqui, eu acho, do tribunal, a equipe do nosso sistema lá do Tribunal de Recursos Humanos. O nosso sistema ele foi pensado, ele só consegue identificar as pessoas que entram na vaga reservada. Ele não tem um espaço pensado para aquilo que tu falou, a pessoa pode adquirir uma deficiência ao longo da sua vida profissional, né? Adquirir, não sei se é o melhor termo, mas isso pode acontecer a qualquer momento com todo mundo, né? E ela também pode entrar, enfim, numa vaga geral, né? Então, a gente agora está, recém agora, né? Acho que demorou, mas estamos avançando nisso, fazendo alterações no sistema para que ele permita, né, um novo recadastramento, que a gente possa efetivamente saber quem são as pessoas que trabalham na Justiça Federal, né? Então, essa é uma novidade que, em breve, a gente deve, assim, enfim, o TRF deve anunciar, ou a gente deve anunciar para que as pessoas façam essa declaração, né? De quem elas são, do ponto de vista da raça, da deficiência, né? E aí eu queria emendar com um outro comentário que tem a ver com isso, que é da Sandra. Ela diz assim, apenas uma observação para contribuir sobre a dificuldade de reconhecer e mensurar a deficiência por parte das instituições públicas que devem garantir os direitos, né? Então, isso que a gente estava falando, na empresa com essa lógica capacitista, mas a gente também está devendo nessa lógica, né? nessa política. Tem um irmão adulto com transtornos psicológicos e déficit cognitivo, diagnosticado por psiquiatras e testes psicométricos, que mora comigo e exige minha assistência constante. De novo, uma mulher, né, cuidando. Na tentativa de garantir os direitos dele e os meus, como curadora e cuidadora, tenho encontrado respostas heterogêneas em diversos órgãos públicos, enquanto a Justiça Estadual, Curatela e o Ministério da Saúde pensão para o filho maior inválido. Reconhecem a deficiência a Justiça Federal, em razão do auxílio-doença, e a administração do MPF, pelo horário especial, não. Então, é interessante, né? Porque alguns reconhecem o direito e outros não, né? E a gente está dentro do setor público, que é quem cria essas políticas, né? Quem está aqui para garantir o acesso à cidadania,
né? Eu costumo dizer isso, o que a gente produz antes de qualquer coisa é cidadania, né? Como servidor público. Então, acho que traz, assim, um exemplo bem prático, né? Do quanto a gente ainda precisa avançar. Sim, essa questão desse tipo de direito, né, dos benefícios, é muito complexa, assim, e nem sei se eu tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso, mas eu acho que é importante dizer que essa perspectiva, primeiro você tem que provar que você é quase miserável para você conquistar o direito ao BPC, né, o benefício da prestação continuada. Se eu não me engano, é 100 e poucos reais a renda per capita, assim. É uma coisa que você tem que provar que você é paupérrimo, porque senão você não tem jeito. Como se a gente não tivesse gastos inerentes à situação da deficiência, por exemplo. Você pode precisar de um outro tipo de almofada, de colchão, de cadeira, sei lá, de inúmeras coisas. E você pode não estar dentro dessa conta que você tem que ser miserável, tem que provar que você é miserável para ganhar o BPC. Né? Essa questão do cuidado, ela não está prevista. E eu estou escrevendo sobre isso na tese, a minha defesa é que a gente tenha o direito de escolher quem vai fazer e como vai fazer esse cuidado. Porque a gente tem uma política absolutamente familista. A ausência de uma política do cuidado é uma perspectiva totalmente familista, né? Que é responsabilizar única e exclusivamente as famílias pelo cuidado dos seus filhos com deficiência, das pessoas com deficiência. Mas, claro, o cuidado, ele é feito de relações. Então, muitas vezes, as pessoas com deficiência são reféns também dessas relações. E aí tem uma discussão sobre a curatela, por exemplo, né? E acho que com a convenção ficou mais difícil de ser concedida, o que, em certa medida, protege as pessoas com deficiência, porque muitas famílias usavam a curatela para negar todos os outros direitos das pessoas com deficiência. Então, isso é muito sério também. Então, pessoas que tinham plena possibilidade de gerir a sua vida, né, muitas vezes com um apoio, enfim, mas poderiam, de repente, casar, ter filhos, estudar, trabalhar, foram curateladas impedidas de viver os seus outros direitos plenamente. Então, existe aí um campo bem tenso, digamos assim, polêmico, e né, que a gente deveria também olhar com muito cuidado. Então, eu acho que depois da convenção, a curatela ficou bem mais difícil, se eu não me engano. Mas aí, claro, o benefício não é concedido porque você não tem a curatela, você não é responsável legal por aquela pessoa. Tem toda uma implicação, então todas essas são práticas muito anticapacitistas, né? Que você não consegue reconhecer que o sujeito tem um outro modo de ser e estar no mundo e que ele precisa de determinados cuidados que não são esses convencionais, que eles não são temporários, que às vezes eles são vitais, né? São elementares, dizem respeito à sobrevivência daquela pessoa. Então, é bastante difícil, assim. Eu tenho, no meu material das entrevistas da tese, eu tenho uma participante que me diz assim, se a minha mãe morrer, simboliza a minha morte em vida. Porque ela que me cuida. E a gente não tem como pagar uma cuidadora. Então, mudaria tudo se o Estado pudesse... se o Estado pudesse acabar com isso, porque é vital para a sobrevivência. A pessoa não transfere da cadeira para o vaso sanitário, é uma coisa assim. Então, é isso. E a gente não tem essa política. Hoje a gente não tem. Como falei anteriormente, você tem que provar que é muito, 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 muito pobre para conseguir o benefício da prestação continuada. Você tem uma série de outros empecilhos, e a pessoa também... quando ela trabalha, se ela trabalha, o benefício fica suspenso. Enfim, tem uma série de questões, assim, é muito complexo e difícil, eu entendo que seja bem complicado. E tem todas essas esferas, né, que eu não tenho conhecimento sobre isso, federal, estadual, não tenho conhecimento sobre isso, mas é complexo. Assim, foi muito forte a tua fala, Carla. Acho que ficaram várias coisas para mim assim que vão ficar reverberando e que eu acho que vão nos ajudar muito a pensar como
como efetivar, né, essas políticas de inclusão aqui na instituição. A gente tem um caminho muito longo pela frente, né, e ao mesmo tempo muito urgente. Então, a gente precisa, né, investir nisso. Quando tu fala assim, acho que a fala do comentário do Olavo sobre as mulheres, né, trouxe vários comentários ali no chat sobre como, de fato, né, todo mundo reconhece isso, né, que fica realmente para as mulheres essa questão do cuidado. E agora, quando tu falou isso, por exemplo, dessa pessoa que tu acompanhou, né, que a morte da mãe significava a morte dela, assim, eu me lembrei que eu já ouvi algumas mães de pessoas com deficiência angustiadas com a ideia de que os filhos precisam morrer antes delas. Porque como é que eu vou morrer antes do meu filho? Quem vai cuidar dele, né? Então, assim, eu acho que é enfim, uma fala que eu já ouvi de pelo menos 3 mulheres, né? E que eu acho, assim, que mais tocante do que isso, assim, eu não consigo imaginar, né? Para a gente fazer esse exercício de se colocar no lugar das pessoas e pensar que isso não pode ser um problema dessas mulheres, né? A pessoa precisar, em alguma medida, desejar isso, né? Enfim, é muito desumano, né? Então, assim, que a gente precisa realmente, assim, avançar e acho que a tua fala, assim, nos traz muitos subsídios e nos abre muito a visão para como é que a gente vai, né, daqui para frente, assim, levar essas questões na instituição. Agradeço muitíssimo, não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, se podemos ir encaminhando para o encerramento. Já são 10:06, a gente teve mais ou menos uma média, acho que de uns 120 participantes, né? Ainda temos aí 100 e tantas pessoas nos assistindo. Então, isso é bastante, né? Um público bem considerável. A tua fala foi muito boa e foi, assim, um farol, eu acho, sabe? Para iluminar, assim, a escuridão e nos ajudar a encontrar o caminho. Então, de novo, te agradeço a participação das pessoas, que foi bastante importante aqui no chat, né, com as perguntas, a pergunta do Olavo. Eu acho que o Olavo estava de mão levantada. Quem? Olavo. Ah, não, acho que ele estava batendo palma. Ah, tá bom. Então, agradeço a todo mundo, a ti, aos organizadores, né, que têm essas ideias e que fazem isso, assim, com o maior carinho, e são pessoas que movimentam a instituição e, assim, fazem a gente sair daquela tarefa cotidiana e pensar sobre o que realmente, né, importa, assim. E a direção do foro também, né, por nos apoiar nessa abertura de diálogo e de espaço. Então, Obrigada. muito obrigada a todos. Obrigada, Carol. Muito obrigada, Carla, pela aula, pelo esse momento tão intenso, né, que não foi simplesmente uma aula, foi um momento bem intenso, enfim, de ter contato com temas, de se aprofundar em outros, de questionar o nosso lugar nisso, né, como instituição, como pessoa, né, como mães, pais, enfim, membros da sociedade, né, a Carolina também pela mediação, por se dedicar, né, a fazer essa mediação desse evento que é tão importante nesse momento que o debate é crucial, né, aliás, sem modéstia, a gente pode dizer que o GT tem levantado temas quentes, porque, enfim, né, direito das pessoas é algo que a gente vai precisar falar todos os dias a respeito deles, né. Agradecimentos muito especiais também aos nossos intérpretes, o Eric e a Juliana, ao Adriano pelo apoio, e já queremos deixar aqui, então, o convite para a próxima etapa do ciclo, que será no dia 20 de outubro, e trará a advogada Versilene Dias, para tratar dos direitos e garantias constitucionais das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, etc. Como prometido, só temas
super quentes. Nós agradecemos muito a presença de todos e todas, e muito obrigada e até breve.